noite a todos, bem-vindo Henrique, é um prazer tê-lo aqui com a gente e vamos começar a falar um pouquinho aí desse uso de dados e a questão de como é que o RH se vira com isso, que com certeza é um tema... Oi? Eu que agradeço o convite e poder aprender um pouco. Será um prazer, vamos lá. Então, vamos lá. Então, hoje vamos falar aí de construindo decisões gerenciais de RH baseada em dados, em tudo isso que está envolvido, né? Eu vou contar um pouquinho aqui. Então, não sei se você quer falar um pouquinho de você, o que você conta para nós aí, que depois eu conto de mim aqui. Quem que é o Henrique? Já tá colocado aí, né? Trabalhei em recursos humanos mais de 20 anos. Eu não falo exatamente o número para não entregar a minha idade, né? E a minha formação é psicologia, complementei com administração, mas sempre trabalhei em recursos humanos, ou seja, não tenho experiência clínica em psicologia, é toda a minha carreira em RH depois que eu me formei. E fui executivo de RH durante bastante tempo e mais recentemente migrei para a consultoria de RH. Esse é um pouco o resumo aí do meu perfil. Legal. Bom, para quem não me conhece aí, eu sou engenheiro de formação, mas um engenheiro que sempre esteve envolvido aí com desenvolvimento, sempre gostei muito dessa área, desde o começo aí da minha carreira, e tenho trabalhado aí os últimos... há um pouquinho mais de anos que o Henrique, eu não vou falar também, mas está escrito aí, sempre nessa parte de desenvolvimento, e assim como ele, tive várias posições aí de gestão nessa função, e agora estou com uma consultoria voltada justamente para o desenvolvimento de pessoas e também muito para essa questão do RH, como é que o RH pode jogar, e eu trato de juntar aí essa questão da engenharia com a outra área que eu amo, que é a psicologia. Eu acho que até dá para dizer aí, para quem não nos conhece, né, que eu sou um cara de dados que gosta de psicologia. O nosso amigo Henrique aqui é um cara de psicologia que gosta de dados. Então a gente vai juntando aqui nessa conversa o que temos para compartilhar com vocês. Eu iria além, viu, Rafael? Eu acho que tem uma parte da psicologia que é a psicologia da avaliação, né? Que é totalmente baseada em dados. E a estatística e a psicologia de avaliação cresceram juntas, elas se alimentaram, né? Alguns dos conceitos de estatística e alguns dos modelos foram desenvolvidos graças a estudos de psicologia, e a psicologia também evoluiu em pesquisa usando esses conceitos de estatística. Então, acho que não tem contradição nenhuma entre psicologia e dados se a gente sair daquele modelo clínico, né, da psicologia clínica, psicodinâmica. Eu acho que é legal trazer esse aspecto, porque justamente o que a gente vai falar é justamente desse uso da ciência de uma forma geral dentro do RH e, obviamente, aí, porque daí vem os dados, né? Bom, a ideia é a gente estar falando um pouquinho aí do processo decisório, um pouquinho da fonte de dados de RH, a questão estatística um pouquinho, a questão de validar dados, a questão, depois o Henrique vai trazer um capítulo especial aí sobre o ruído dos dados de RH, que é uma coisa bem interessante sobre justamente a contratação, a seleção das pessoas. Eu vou falar um pouquinho do imponderável e no final a gente já fecha aí com a questão de analisando investimentos e apresentações efetivas. Obviamente são muitos assuntos por tempo que a gente tem, a ideia é estar falando isso, é uma prévia, né? Tem um curso que vai ser disponibilizado para isso, e a ideia é estar contando um pouquinho um pedacinho de cada uma dessas coisas que se entende como uma combinação útil para quem está interessado em trazer, como dizia um ex-gestor meu, uma concretude para as atuações que são dadas ou para as ações que são feitas aí dentro do RH de uma forma geral. Eu vou contar um pouquinho só para vocês, aí fazendo meu primeiro meu storytelling pessoal. Depois acho que o Henrique também vai ter alguma parte para trazer, mas assim, essa questão de decisão, e talvez tenha isso, seja o meu lado mais psicológico, mais envolvido com psicologia, sempre me atraiu. E tem uma que eu acho que até a família do Henrique passou pela mesma coisa,
que é o seguinte: meu pai é um imigrante espanhol, minha mãe também, e no momento que eles estavam vindo aqui para o Brasil, eles tiveram que decidir, né, pasme, entre o Brasil, o Canadá ou a Venezuela. Isso, quando eu era criança, sempre me intrigou, né? Ou seja, por que meu pai tinha tomado a decisão entre o Brasil, o Canadá e a Venezuela? E ele, obviamente, naquele momento, ele disse: não, o Brasil era o melhor, o que estava melhor, e a língua também se aproximava, né? Hoje em dia, talvez tivesse gostado que tivesse ido para o Canadá, um pouquinho mais frio, etc., mas acho que é um pouco mais simples de viver. Mas teria ficado muito chateado se ele tivesse tomado a decisão da Venezuela, que pela língua teria sido até mais fácil, né? Mas é algo que sempre me intrigou, ou seja, por que as pessoas decidem isso ou aquilo, né? E outra coisa também que é importante, ou pelo menos eu considero importante, eu acho que todo mundo que tem um pouco mais de 20 anos já passou por coisas, ou por situações, é que a gente, de fato, né, parece um pouco linguagem de coach, mas a gente só consegue controlar o que a gente decide, de fato, né? As coisas que vão acontecer com a gente, ou que estão com o entorno da gente, tem muito pouco controle, né? A gente lida com elas, de uma forma geral. Então, é interessante perceber como a vida das pessoas vai se formando a partir do que elas podem, né, dentro das decisões que elas tomam. Logicamente, tem sempre a questão do fortuito, que a gente vai falar um pouquinho, que é só imaginar que você pode ser um gênio da matemática, mas você nasceu no meio do Afeganistão, né? Então tem o Talibã, etc. E se você for uma mulher, por exemplo, tudo isso você vai poder decidir o que você faz com isso, mas as suas condições, elas estão colocadas ali. Então, isso também é uma coisa que leva, né, a ver, a perceber, ou pelo menos eu percebo assim, quão importante é a questão das decisões, e numa empresa mais ainda, quando elas estão relacionadas às pessoas, né? Eu não sei quantos que estão nos ouvindo aqui já passaram por isso, mas com certeza eu já vi decisões brilhantes dentro das empresas que eu trabalhei, ou das empresas que eu pude colaborar, e vi decisões horríveis dentro. Isso estou falando em termos de pessoas, o impacto para pessoas, né? Pessoas sendo, sem a gente entender por que aconteceu isso ou aquilo, ou por que a empresa foi para um caminho ou para o outro, e tem um peso muito grande, de fato. Isso, para mim, é um ponto-chave no que a gente vai estar conversando, e com certeza eu particularmente me sinto muito mais confortável quando eu posso tomar uma decisão que ela de fato é baseada em dados, ou eu posso dormir com ela, como eu digo, né? Quando eu tomo uma decisão que eu sei que eu não tenho exatamente clareza de por que eu fiz ou não, às vezes pode gerar questões posteriores. Todas que eu consegui tomar até hoje, que eu tinha clareza no porquê eu fiz, mesmo que elas tivessem um impacto negativo na vida de uma pessoa ou de outras, ou mesmo na minha, que também já passei por isso, sempre isso foi mais fácil de aceitar e de conviver. E aí eu tenho que confessar que eu sou um nerd desde criança, e eu tenho dois caras que eu admiro muito, e que tem muito a ver também com a questão das decisões, né? Para quem foi um Star Trekker, vai ver que esses dois caras andam juntos, que é o Capitão Kirk, o de amarelo ali, que é o capitão, e o já famoso, porém falecido aqui, o nosso vulcano, que é o Spock. O Spock é um cara extremamente racional, mas que tem, por ser um mestiço com os seres humanos, né? Ele é um alienígena, ele tem um incômodo com isso. E, por sua vez, o nosso amigo o Capitão Kirk é um cara extremamente intuitivo, e os dois se combinam muito bem. Eles levam a espaçonave que viaja aí, que é para mim, é toda a curiosidade que possa se imaginar estar numa espaçonave que está vagando pelo universo, buscando coisas novas. E esses dois se somam. Isso, para mim, é sempre um exemplo interessante, como essa parte de uma análise mais concreta, uma análise mais científica, que é o nosso amigo Vulcano faz, junto com uma questão emocional, uma questão
eu diria que até humana, né? E a soma das duas como é positiva. Então, para quem tiver vontade de ver, vai ver que sempre que eles dois conseguem se somar, ou seja, o humano e essa leitura mais concreta do mundo, os resultados são muito bons. E é muito normal... Diga. Deixa eu ver se eu entendi. O Spock, ele é o mais racional, ele é meio humano, ele não é humano. O capitão é intuitivo, totalmente humano. É totalmente humano. Mas ele e é um rebelde por natureza. Essa analogia, eu tem uma coisa que eu não gosto nela, eu acho apropriado que você trouxe, mas eu não gosto de associar a racionalidade e a lógica como algo não humano, como semi-humano no caso do Spock aí. Por quê? Porque a intuição, a emoção, ela existe em todos os animais, não existe só nos humanos. Legal. Mas a lógica, o raciocínio, a capacidade de planejamento, aprendizado complexo, só existe no ser humano. Então, se tem alguma coisa que é própria do ser humano e não é dos outros animais, é a lógica e o raciocínio, e não a intuição. Aí como é uma história, eu gosto porque ele facilita você entender. Então, quando ele coloca dois elementos claros, né, ele está criando figuras icônicas. Então, fica mais simples, né? Eu concordo com você. O que ele traz é justamente uma separação, uma dicotomia que ajuda a entender o que é lógica e o que é instinto e como eles trabalham juntos. Né? Para quem... É legal que você trouxe, porque muitas vezes a gente vai ver que a tomada de decisão baseada na intuição, ela parece mais humana, mais próxima das nossas, do meu eu, né? Sim. Como se a decisão lógica baseada em raciocínio, o raciocínio vem da onde, né? Legal. Acho que é bem isso. Também, né? Então acho que a gente tem que olhar com os dois lados dessa metáfora que você trouxe, né? Fica bem mais rico. Fica. Eu acho que tem essa questão até de você se sentir um alienígena, né? Quando você está tomando uma decisão puramente racional, né? Assim, bom, cadê minhas orelhas? Estão compridas aqui, né? Mas é mais para contar para o pessoal por que isso me atrai tanto aqui.